aquele que escreve o texto, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, quis dar ao amor de Deus em relação ao que está perdido. Especialmente este texto, até o versículo 10, é um hino de Deus às minorias. Deus é extremamente preocupado com a minoria ou com as minorias. Nem sempre somos, mas Deus é. É um texto que fala de perdão, de salvação, de petição, mas fala também do amor que Deus tem pelos pequenos. Porque, de certa forma, ainda que faça a partir do verso 11, a narrativa da parábola do pródigo, onde um filho se perde, fala de coisas perdidas que talvez nós, os homens, não damos a importância de vida ou devida. Diz assim: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É interessante observar, antes de mais nada, quando a palavra de Deus fala de homens justos, na realidade, essa justiça só pode vir através de Jesus. Essa justiça, essa justificação, nós só nos tornamos justificados por conta de Jesus. Na realidade, há um certo ar irônico nessa questão daqueles que se julgam justos e que não necessitam arrependimento. Primeiro, o arrependimento é a porta que dá acesso à graça de Deus. Arrependimento é a porta que dá acesso à graça de Deus. Nada pode ser feito em termos de qualquer mudança de vida que não seja a partir do arrependimento. Mas uma das coisas que eu procurei partilhar com os meus alunos de EBD, e retomo a classe no primeiro domingo de fevereiro, com jovens 1 e jovens 2. E aí quem quiser pode participar comigo dos estudos. Eu ensinei, partilhei com eles, porque também aprendi, que um dos aspectos na análise de um texto é descobrirmos quantas vozes tem o texto, ou quais são as vozes do texto. Então eu preciso de alguém que possa anotar para mim. Nós vamos contar quantas vozes tem esse texto. A primeira voz é a voz do Espírito Santo. Primeira voz, alguém conta, vai contando aí, uma. Segunda voz é a voz do narrador, Lucas. 2 vozes. Temos mais 99 vozes, que são as vozes das ovelhas. Não eram 100, 99 não ficaram no aprisco? Então tem 99 para contar essa história. Aí depois nós temos também a voz do publicano, dos publicanos. Mais uma.
nós temos a voz dos pecadores. O publicano era pecador? Também. Mas o texto, o evangelista, sobre a direção do Espírito, quis fazer referência a isso. Que chegavam-se a ele, Jesus, né, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então nós temos a voz do Espírito, nós temos a voz de Lucas, nós temos a voz das 99 ovelhas que de certa forma representam o filho mais velho na parábola do pródigo. Nós temos a voz também de dos fariseus. Nós temos a voz dos escribas. Nós temos a voz do Senhor Jesus, porque ele conta a parábola. No versículo 4 diz: qual de vós é o homem? Este homem é a voz de quem? O próprio Deus. Este homem é o dono das ovelhas. Porque Jesus não fala, no caso aqui não fala dele mesmo, está falando da ação de Deus. Então nós temos mais a voz de Deus e temos a voz da ovelha perdida. Quantas nós temos? Alguém conta aí, por favor? 107. Então 107 pessoas podem falar nesse texto. Isso é interessante. Quando for analisar um texto, for ler um texto, procure ver isso. Quantas vozes tem nesse texto? Né? Qual seria a voz das 99 ovelhas? Como se comporta aquele que está do lado das 99 ovelhas? Interessante, irmãos, que esse texto vai dizer, e há um verbo aqui que esse é o grande complicador, e foi um grande complicador na vida de Jesus em muitos momentos, quando no versículo 2, fariseus e escribas, e esses escribas, juntamente com copistas, são responsáveis até hoje por certos erros na escrita da Bíblia, na tradução da Bíblia, no texto da Bíblia, porque eles tinham às vezes mania de comentar. Iam copiar um texto, principalmente da lei, e acrescentavam. Né? Mas aqui está dizendo, e em geral, esses textos, esses copistas, trouxeram para a igreja algum prejuízo, que hoje é mais fácil descobrir pelos textos mais antigos, aquelas coisas todas, mas não vou entrar nesse mérito. Diz aqui que se fazia uma acusação, que Jesus recebe pecadores e come com eles. A comensalidade na cultura oriental é muito séria, é muito significativa. Hoje nós podemos até comer e beber, sentar à mesa com alguém que não conhecemos, partilhar com ele uma refeição, mas esse não era o sentido, é o sentido da comensalidade no Oriente. Há um trabalho muito interessante, é uma tese de mestrado só sobre comensalidade. O que significa isso na igreja cristã, inclusive? O que significa sentar e comer o pão com o irmão? O que significa isso? Então, Jesus passou por esse problema em algumas ocasiões, porque dizia, ele come e bebe com pecadores. Às vezes nós saímos com grupos que não comungam da nossa mesma fé e ordem. E eu sempre tenho cuidado, porque em alguns lugares, o único copo que tem é aquele copo que é próprio para cerveja. E eu faço questão, nesse caso, de me servir de Coca-Cola. Porque vai que alguém fotografe, eu peço Guaraná, vai pensar que eu estou naquele rolo também ali. Mas eu estou conversando com os meus colegas e eu posso conviver, e eu posso testemunhar. Aliás, eu devo conviver, eu devo testemunhar, sem precisar fazer as coisas que alguns possam fazer. Temos que aprender isso. E Jesus porque quando o fariseu chegava e escriba, ele chegava para dizer, vocês não prestam. Eu não quero conviver com vocês. Então, nesse contexto, nós vamos encontrar
A palavra diz que publicanos eram arrendatários, coletores de impostos, detestados por judeus, mas não só por judeus, mas por todas as nações que eram subservientes ao Império Romano, porque eram pessoas marcadas pela crueldade, pela avareza e pelo engano. Então, o fato de Jesus estar sentado à mesa com gente desse tipo, na época, poderia dar a impressão, ou eles queriam trazer a ideia, que esse Jesus participava dessas coisas. Nós temos uma tendência de ficarmos voltados apenas para o templo, sem olharmos pelas janelas, se olharmos para fora através das janelas do templo. E às vezes, quando vamos conhecer o mundo lá fora, estamos tão sem alicerce em nossas vidas, que aí passamos a proceder igual, pela falta do alicerce. Quando você deveria estar ali como sal e luz, não ser aquele cara chato, estraga prazer, aquela pessoa que azeda qualquer ambiente, mas alguém que transmite vida, alguém que transmite sombra, alguém que transmite amor de Deus. A palavra de Deus também diz que nesse texto, Jesus comia com pecadores, mas todos são pecadores. Mas aqui são pessoas dedicadas ao pecado. São pessoas marcadas pelo mal. São pessoas conhecidas, no caso, especificamente pela sua vida de torpeza. É como que Jesus, muitos nunca brincaram em rua, ou na rua, né? As crianças de hoje em dia nem sabem o que é isso, mas lá na Gastão da Silveira, que era a rua quando eu morava, que tinha 10 anos, e ali eu saí aos 20, acho que foi isso, nós tínhamos, toda noite nós brincávamos, eram quase 50 meninos que tínhamos naquela rua. Então imagina o que saía de conversa com 50 meninos. Mas sempre tinha aquele cara que era apontado como mau elemento, né? Eu me lembro que eu dirigi Embaixadores do Rei, e nós tínhamos uma grande embaixada lá, e eu arrebanhava. E algumas pessoas dizendo, você está trazendo laranja podre para a igreja, né? Está trazendo laranja, mas com fome você come até laranja podre, né? Você está trazendo laranja podre. Então, mais ou menos Jesus estava convivendo e conversando, comendo com laranja podre. Juntos a esse tipo, os fariseus, uma seita que deve ter iniciado depois do exílio, e que buscavam reconhecimento e méritos através da observância de ritos, externa de ritos, negligentes na genuína piedade. Cumpriam ritos, mas de pouca piedade, não é? Uma das coisas que eu sempre procuro, quando eu tenho conhecimento, se eu recebo alguém, se eu vou comer com alguém que não come carne de porco por uma questão de fé, eu não vou afrontar essa pessoa servindo porco, eu vou comer outra coisa com ele. Até aquela feijoada bendita vegana, né? Um desvio da feijoada, né, Roberto? Mas essa seita, esse grupo, era rigoroso no rito. Junto a esse grupo, havia também o grupo dos escribas, os gramateus, de gramática, pessoa versada nas escrituras, na lei mosaica, intérprete, professor, mas tinham um costume, de certa forma, de acrescentar à lei coisas que não estavam. Isso faz com que muitas vezes nós tenhamos costumes que, se for procurar na Bíblia, não tem. Algumas coisas têm pela adaptação de cultura, uma série ou outra. Então, neste ambiente que Jesus estava, Jesus foi acusado porque estava comendo com essa gente, né? De repente, Jesus nem a mão lavou, né, que era rito.
Não deu tempo nem de lavar a mão, né? Juntou com a pior galera do pedaço lá e foi lá o povo bebendo, Jesus tomando sua água, em outras palavras, você ouviu na época, era costume. Mas aqui aí Jesus vai ensinar uma coisa. Jesus vai falar da minoria ou das minorias. As minorias que costumamos desprezar. Mas o que é uma dracma? O que é um centavo para quem tem um cofre cheio de moeda? O que é uma ovelha? Se perdeu porque quis. Será? O que diria a voz dessa ovelha perdida? Será que uma pessoa só se perde por causa do pecado ou por conta de outras coisas? O pecado toma ocasião nessa vida. E Jesus vem cá. Preciso conversar um assunto com vocês. Um homem. Qual de vós é o homem? De certa forma, pelo procedimento, especialmente de fariseus e escribas, eles não poderiam se identificar com esse homem. E até mesmo hoje nós damos muito pouca importância às minorias. Eu preciso reatualizar, eu tenho na minha outra Bíblia, que é a Bíblia da Priscila, essa aqui é do João. Eu tenho na outra Bíblia, eu tenho a relação, que eu vou deixar a Bíblia para filho. Eu tenho a relação das pessoas que eu batizei. Preciso atualizar. E de vez em quando eu passo os olhos, que algumas estão perdidas. Às vezes mesmo estando entre nós. Não existe dois caminhos, ninguém pode servir a dois senhores. Não vem com essa história, Deus sabe. Porque Deus sabe que às vezes nós estamos pisando na bola. Entende isso? E eu costumo suplicar a Deus por aquelas vias eu conheço. Minha memória ainda permite. Preciso só atualizar. Isso aqui está integrado, aqui está em tal igreja, isso aqui está perdido, precisa voltar. Deus você tem misericórdia deles. Jesus que chama a atenção deles nisso. Olha, qual de vocês é o homem, ou se identifica com o homem, que tendo 100 ovelhas, né, ao final de um dia de trabalho, porque era nessa hora que ele percebia que tinha perdido. Porque nós precisamos ter um momento para a percepção da perda. Cadê fulano? Isso é numa linguagem pastoril. No final de dia de trabalho, percebe que faltou uma. E a questão não era porque esse senhor era amoroso, era avarento. Era porque ele tinha cuidado com o rebanho. Diz a palavra de Deus que ele perdeu uma ovelha. O verbo aqui é apolomi, que quer dizer errar, sair inteiramente do caminho, está perdido, está arruinado. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho descoberto como nós os crentes somos cruéis. Quando se trata de restaurar pessoas.
Se não fosse a graça de Deus, desculpa a expressão, somos os cabras da peste, de coração duros. Às vezes eu estou estendendo minha mão para ajudar alguém, alguém vem e diz: o senhor sabe o que essa pessoa fez em tal lugar? Não sei. Não vou atrás para saber. Até que ele faça aqui. Não procuro atestado de antecedentes. Jesus não pede. É lógico, às vezes passamos. Mas às vezes nós somos cruéis de querer atrapalhar a vida de quem está sendo ajudado a sair do buraco. Em algum momento isso é zelo também, não estou falando disso. Estou falando da crueldade dos nossos. Eu vejo isso às vezes no meio de colegas pastores, na recuperação de ministérios, tá? É incrível isso, incrível. Especialmente para pastores, pastor que peca vira leproso. Eu contraponho perguntando: matou, roubou, adulterou? Porque o texto está dizendo que este homem deu tamanha importância àquela ovelha que se perdeu, que ele deixou, se separou, deixou em segurança, pediu talvez a ovelha mais velha, conversou lá, bebe, né? Porque os bichos nos entendem, né? Você conversa com o bicho? Eu converso de vez em quando. Né? E dou nome, ainda é pior ainda, né? E não cheguei aos 100 ainda, né? Mas a história diz que este dono das ovelhas, e nós falhamos, eu falho nisso, irmãos. Eu nunca prego com a Zohar na mão, porque primeiro eu falo para mim. Porque o texto que não fala comigo não serve para ser partilhado. É hipocrisia pregar sobre um texto que primeiro não tenha falado ao seu coração. Tem gente que faz isso teatralmente muito melhor. Diz que este homem perdeu e foi procurar até que a encontre. A forma verbal desse verbo, encontrar, independente do tempo, ele dá valor à ação de procurar e encontrar. E a voz é ativa. Sou eu que preciso procurar. E o tempo, o modo é subjuntivo, que indica a possibilidade e potencialidade de uma ação que pode ou não ocorrer, mas eu vou procurar. Não nos preocupamos com o filho quando se perde. O problema é que nós estamos ficando resendados e datatenados na vida e prestamos menos atenção a Jesus. Por isso esse é um cântico das minorias, um hino às minorias. Minoria são aqueles que sofrem
processo de estigmatização e discriminação que resulta de uma ou outra forma de desigualdade e exclusão. Isso acontece também no corpo. O velho sociólogo Bauman, que morreu recentemente, ele disse que, engraçado isso, na contramão de tudo que avançamos, somos talvez a geração mais intolerante da história da humanidade. Por isso nos fechamos em guetos. Por isso temos dificuldade em entender que o outro pense diferente, creia diferente. Porque não é fácil. Não é fácil, por exemplo, chegar entre nós diferente. Não é fácil mesmo. Eu também partilho isso com os irmãos. Mas o que Jesus está nos ensinando com essa parábola, né? É que Deus não faz. Ele não faz, nós fazemos. Eu luto para não fazer, eu vou aprendendo. Se Deus me der mais anos de vida, eu espero que eu possa, pelo menos, sair da primeira série. Nós temos e nós fazemos acepção de pessoas. E Paulo diz isso no Romanos capítulo 2, verso 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas, mas nós temos. Nós temos. Deus não tem. Jesus não tem. E meu esforço é ter. É entender que o outro pensa diferente. E também é para quem está na contramão. Nós não conseguimos conviver com divergências. Há coisas que eu não gosto e que Deus tem me ensinado a repensar. E não pense que é fácil. Para mim é mais difícil, tem sido mais difícil do que quando eu tive que lidar com o mouse, porque ele não gostava de mim, aquele negocinho ali. Eu ia para a direita, ele ia para a esquerda, eu ia para a esquerda, ele ia para a direita, era uma luta. Agradeço a Daniela que me ensinou, porque até um tempo atrás eu nem ligava, nem sabia ligar aquele negócio. Mas sabe, irmãos, é mais difícil repensar valores. É mais difícil repensar preconceitos. Coisas que fomos ensinados. Ah, meu avô dizia, tá bem, teu avô dizia, mas não está na Bíblia. Ah, Marcelo Rezende disse, mas não está na Bíblia. O pastor da Atena disse, mas não está na Bíblia. Você tem que escolher quem vai ouvir. Você já ouviu da boca de Deus que bandido bom é bandido morto? Porque se não foi da boca dele, não serve. Mas às vezes nós pensamos isso. Falamos isso. E eu não sou comunista não, viu? Mas creio na justiça divina e creio no cuidado de Deus com as minorias. E creio no amor de Deus por todos.
estou dizendo para repensarmos. Um dos discípulos mais turrões de Jesus, Pedro, né? Lembra daquela pesquisa sobre usar arma em casa? Eu já falei isso para os irmãos, tinha uma irmã aqui, hoje está na glória, sem arma, mas está na glória. Ela disse, não, pastor, tem que andar armado, porque Pedro estava armado quando Jesus foi preso. E o que Jesus fez? O que foi que Jesus ensinou? Eu só estou querendo, possamos pensar, Deus não tem prazer em morte de quem morre como bandido ou de quem morre como herói. O herói tem mãe e filhos, o bandido tem mãe e filhos. Inclusive, às vezes passamos aí como verdade que o governo dá dinheiro para presos. Vá pesquisar a lei antes de falar certas coisas. Isso não é verdade. Vá pesquisar a lei. Nós somos responsáveis naquilo que passamos para frente. Seja para quem for, irmão. O que eu estou dizendo, tentando partilhar, que esse texto falou no meu coração. Tem momentos que a gente age rapidamente assim, mas depois tem que voltar atrás, repensar, sabe? Voltar-se para Jesus. O que é que meu mestre ensina? O que é que Jesus fez? Independente de ideologia, gente, eu sou crente em Jesus, isso que me interessa. A igreja de Jesus tem tomado posições, às vezes sem pensar as suas posições. Mas meu foco aqui não é político. Meu foco aqui é no amor de Deus. Como eu disse, Pedro era muito turrão. Se fosse hoje, teria programa na televisão antes do galo. Depois ele abre mão. Abra sua Bíblia em Atos 10, 34. O texto se passa quando Pedro prega na casa de Cornélio. E Pedro tem visão, e diz a Cornélio: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se à casa de estrangeiro. Mas Deus mostrou-me, e aqui nesse texto está a minha teologia gastronômica. A minha teologia gastronômica é baseada em Atos 10. Depois você vai ler Atos 10 e vai ver por que eu estou falando isso. Por isso que eu não tenho problema com a cabidela, uma boa cabidela, um molho pardo. Sou livre. Pedro disse: você sabe disso, mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu devo chamar comum o imundo. E por quê? Por quê? Você vai ler isso no capítulo 10. Aí lá no verso 34, Pedro disse. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele em qualquer nação o que o teme e pratica o que é justo. Certamente Pedro, depois dessa experiência, não usaria mecha loira.
Nada contra os louros. Aqui estou fazendo uma alusão política. Qual a vontade de Deus? Está lá em 2 Pedro 3,9. Abra a sua Bíblia. 2 Pedro 3,9. A vontade de Deus é que nenhum pereça. Não é isso? Eu dei o texto certo? Dei, né? 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Por isso que eu tenho muita dificuldade na crença que Deus escolhe uns para a morte e outros para a vida. Não entra na minha cabeça. E olha que eu sou até fácil de mudar de pensamento. Uma vez eu estava disputando com o Jerico, ele disse, desisto. Mas o que eu quero ensinar com isso, partilhar, na realidade estamos aprendendo junto, é que Deus não tem interesse que as pessoas se percam. Aquele povo que diz que hoje é uma ameaça para o mundo e que às vezes não sabemos confundir o que é islamismo, que são os homens bombas, precisam de Deus. Talvez aquele parente chato que só nos dá preocupação, nos dá tristeza, mal agradecido, mal educado às vezes, ele precisa de Deus também. E nós desistimos, eu desisto, você desiste. Por isso que o tempo verbal lá diz que não. É uma ação permanente. Não importa o tempo. Não importa o tempo, Deus busca. Eu posso não buscar, mas Deus busca. Eu posso desistir. Há pessoas que desistem até mesmo de filhos. E é algo que nós não compreendemos, porque nós não vivemos a experiência. Muitos anos eu passei dizendo a um irmão, não tenha arma em casa. Por favor, não tenha arma em casa. Não tenha arma em casa. Não tenha arma em casa. Se afastou, tinha uma arma. Tinha um filho dependente, químico. E um dia, numa situação de desespero, Deus o poupou de uma dor maior, porque acho que o revólver falhou 3 vezes, mas ele ficou surdo a partir daquele momento. Experiência. Uma vez que eu pensei em ter, por motivos óbvios, né? E aconteceu que as coisas começaram a complicar, e me lembro que quem me falou, você tem alguma coisa em casa? Ter seguido, joguei no Rio Pinheiros. A não ser que seja um profissional do serviço, é diferente. Estou falando isso. Por quê? Que possamos entender que Deus não desiste. Não sei qual foi o irmão que me disse que trabalhou um tempo numa dessas vielas de São Paulo, que usava muito Vick no nariz, porque o cheiro era tão insuportável. E não é fácil. Eu tenho uma memória olfativa muito séria. Eu tenho que cheirar café. Vou tirar um pouco, para aí eu esqueço o cheiro. Senão aquele me acompanha, vai me acompanhando.
Jesus não precisa disso, não. E há pessoas por esse Brasil, por essas ruas do mundo afora, que, de certa forma, já Deus capacita de tal forma que eles fazem coisas que eu não conseguiria fazer. Na esperança que aquelas pessoas possam ter uma vida diferente. Agora, eu não vou nunca além do evangelho que eu creio. Você não precisa ficar aborrecido comigo pelas coisas que eu disse aqui hoje à noite. Por favor. Por favor. Só estou dizendo que o nosso evangelho nunca vai além do evangelho que nós cremos. E graças a Deus que ele não se limita a isso. Porque há uma gente teimosa que crê no poder de Deus, no evangelho que é o poder de Deus para a salvação. O que eu tenho buscado na minha vida é criar ponte. Que algumas dessas pessoas me precisam de madrugada de mim, me acham. E voltam, eles sabem voltar. Sabem que eu não aprovo o comportamento, mas sabem que eu tenho amor e cuidado para com eles. E este texto é um hino às minorias. Porque Deus podia abrir mão. E a gente resolve isso facilmente dizendo, é perdido, não é eleito, não foi predestinado à salvação, é assim mesmo. Isso é fácil de resolver. Para quem crê desse jeito. Para mim complica. Para mim complica. Porque o que Jesus está me ensinando nesse texto, vai ensinar na dracma. A pessoa fazer festa por causa de uma dracma, vai gastar mais do que a dracma. Do jeito que aquele povo era comilão, né? Mas está dizendo aqui, primeiro, como disse Jesus, meio que ironiza, que todos nós precisamos de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não posso compreender o amor de Deus sem compreender a minha finitude. A minha finitude. O que eu sou. O que eu sou. Quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, eu fui pregar na igreja evangélica russa ali da Rua Prates. E no outro dia fui na cidade até com o irmão Ademir, e alguém me puxou pelo braço, e a gente sai de certo lugar com a imagem de que São Paulo você é assaltado em qualquer lugar, qualquer hora. Eu já disse para os irmãos, eu dei uma puxada de braço, numa rejeição. Eu disse, pastor, sou eu, estava na igreja, o senhor pregou ontem. Eu fiquei com uma vergonha. Mas nós fazemos isso, faço. Eu faço. E hoje eu entendo que a multiforme graça de Deus se manifesta através das várias comunidades de fé, porque talvez nós não conseguiríamos chegar em certos locais pela maneira que fomos criados, pelos preconceitos que carregamos, que temos. Não é fácil desvencilhar disso, gente. Não é fácil. Fomos formados assim, fomos gerados assim. Alguns de vocês foram educados por pai e mãe, nunca confie em ninguém. E hoje tem até dificuldade em confiar em marido e mulher, que foram criados ouvindo, maldito o homem que confia no homem. Mas o texto está dizendo que deixa de ser bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no homem e não em Deus. É outra coisa. Aquele que faz do outro homem seu braço forte. Mas o meu braço forte é o Senhor.
E quando estava, essa semana eu fiquei pensando nesse texto. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem é essa ovelha? Quem pode ser essa ovelha que Jesus estava querendo dizer? Porque ele fala dos pecadores contumazes que estavam ali. Mas às vezes nós empurramos as pessoas para o pecado. Porque o que foi gerado foi a concupiscência. E a concupiscência vai dar lugar a isso. Nós falhamos na nossa história, nós fomos injustos às vezes. Fomos duros. Eu costumo brincar muito com a irmã Kelly, ela vai ouvir depois a mensagem. Eu sempre peço perdão. Minha filha, eu fui tão grosso com você da primeira vez, tão grosseiro. Meu cuidado extremo com a ovelha, eu fui tão duro com você. Hoje você é uma ovelha querida e todos são queridos, não precisa ninguém pecar por ciúme. Mas eu podia ter arrebentado a vida daquela moça, porque eu fui muito duro com ela. Eu disse, não lhe conheço, eu conheço minha ovelha, eu não conheço você. Ela sabe o que foi pro zelo. Mas isso não anula a minha falha. Talvez durante a semana Deus coloque alguma minoria no seu caminho. Talvez uma pessoa completamente fora do seu padrão de preferência. Porque a nossa sociedade é marcada pelo padrão de preferência. Inclusive vai de igreja. Você não procura mais igreja, o que é que Deus quer da minha vida aqui? Eu procuro uma igreja que eu me sinta bem. E quem disse que esse é o princípio das Escrituras? O princípio é, eu vou fazer a vontade de Deus aqui. Pessoas de modelo é diferente. Então, o que fica na minha vida, na sua vida, é que Deus ama também as minorias. Ele não deixou de amar as 99, ele deixou no aprisco, deixou em segurança. Ele não abandonou. Mas é como se dissesse, olha filhos, falou na linguagem, bé para lá, bé para cá, né? Bé. Então se entenderam lá, disse, eu vou atrás da que está perdida. E eu vou fazer festa nisso. E Jesus fala. E aí fica um apelo, sabe, gente? Às vezes nós nos sentimos estrangeiros na nossa própria terra. Às vezes somos rechaçados, né? Tem uns crentes, tem umas caras simpáticas, que misericórdia. Se você não olhar para a cruz, você desvia o caminho só da cara daquele irmão, daquela irmã, né? Né? Então, a começar de mim, eu vou tentar mudar isso. Eu tenho tentado corrigir, eu tenho falhas nisso, viu, gente? Não pensa que eu estou abrindo meu coração honestamente com vocês. Mas é a questão de entender que Jesus tem. Que se você se sente minoria, saiba que Deus te ama, apesar da maioria. E que Deus é capaz de deixar do lado as coisas e procurar você na sua minoria. Porque Ele quer, pelo amor. Ninguém muda ninguém por força. Estou concluindo, me lembro no templo antigo, um irmão veio cantar um domingo pela manhã e começou a falar que Deus devia jogar o cajado num povo que não sei o que. Esse irmão, você veio para cantar? Porque se Deus quisesse resolver as coisas da cajadada,
Jesus não precisa ter morrido na cruz. Então canta. Canta, porque pregar não é o teu forte. Lembre-se disso. Que Jesus quer mudar o meu viver, o seu viver. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Jesus Cristo mudou o meu viver, o seu viver. E se há nessa noite alguém que quer receber Jesus como Salvador pessoal, entender o amor de Deus, não precisa nem ser minoria, não importa. Só quer dizer que Deus também ama as minorias. Aí onde estiver, levante a sua mão e diga: olha, eu recebo Jesus como meu Salvador pessoal, né? Apenas um esclarecimento: se alguém frequenta a igreja e quer se tornar membro, por favor, se não preencheu ficha, me procura. Eu não costumo perguntar, porque você tem a liberdade de frequentar sem que eu vá insistir com você sobre isso. É uma escolha sua. Mas se há, depois do culto, você me procura ali na frente, a gente providencia. Mas eu quero dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mesmo aqueles que estão nas condições mais subhumanas do padrão social da vida moral também, não importa, porque às vezes tem muito dinheiro e estão numa condição subhumana de vida moral. Lembre-se disso, não desista, continue orando. Tem um sobrinho, tem um primo, tem um vizinho, tem um parente, um amigo de infância, ora por ele. Você não sabe onde ele está, mas Deus sabe. E a sua oração tem que chegar para Deus, e chega através de Jesus. Não abandone. Não abandone. Ainda que precisemos da disciplina, não podemos dar abandono espiritual. Há sempre uma porta aberta para retorno. Há sempre uma festa por alguém que é encontrado, que estava perdido e foi achado. Cantemos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Retornar para Jesus. Alguém quer retomar o caminho de casa? Se há, levante a sua mão. Se você tiver, eu vou orar para você depois. Não vou insistir. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia Jesus
Essa semana eu li uma frase muito interessante, dizia: ninguém se torna espiritual deixando de ser humano. Quantas vozes nós tínhamos, irmão, no texto? Agora são 108, porque tem a sua que vai contar esse texto para alguém. Não esqueça disso. Nós é que somos complicados às vezes, Deus não. O amor de Deus é generoso. É livre. O amor de Deus é livre. A graça é livre. É dele. É dele. Pai, minha gratidão por esta noite. Minha gratidão pelo que eu pude aprender e apreender do texto. E ajuda-me a praticar isso, porque eu também sou falho, Senhor. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana em confronto com a Tua palavra. Abençoa esse povo, Pai, que eu sei que é o Teu povo, que é generoso, que este povo possa ser sempre impregnado pela Tua palavra, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus nos abençoe.